Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. No início desta semana, o site O Antagonista publicou uma matéria sobre os votos dos presidiários. É óbvio que a manchete chamou bastante atenção. De cada 5 presos, 4 votaram em Lula. Esse levantamento foi feito sobre o voto dos presos provisórios, aqueles que não tiveram sentença transitada em julgado, e por isso ainda podem exercer o direito do voto. Segundo a pesquisa, nas 22 sessões eleitorais destinadas aos encarcerados, 80,59% dos eleitores eram a favor da volta do Lula e apenas 15,79% na permanência de Bolsonaro. Os votos foram computados em 19 estados e no Distrito Federal. Mais de 14.650 presos estavam aptos a votar, porém só compareceram 11.363, aproximadamente 77,5% do total. O ex-presidiário teve o apoio de 8.883 presos e Bolsonaro de 1.741. Os 739 presidiários restantes pulverizaram seus votos entre os demais candidatos. Bom, não é por menos que quando terminou a apuração do primeiro turno, onde Lula se saiu vitorioso, os detentos da penitenciária de Pinheiros, em São Paulo, comemoraram a vitória do ex-companheiro. Diante disso, o marketing da campanha do Bolsonaro fez uma propaganda de 5 minutos, divulgando os dados da matéria do Antagonista e ainda trechos icônicos de falas do Lula que demonstram sua bandidolatria. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. E quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Durante os governos do PT, o Brasil chegou a atingir o número de 70 mil homicídios por ano. Um número assustador, o que significa que aqui se matou mais que no Iraque em guerra. Aliás, na Ucrânia esse ano, com todos os bombardeios e ataques do exército russo, morreram menos de 6 mil civis. Nem 10% da média brasileira no período Lula e Dilma. Mas só foi Bolsonaro assumir que esses números começaram a cair consideravelmente. Em 2021, os homicídios alcançaram o menor patamar em 7 anos. Foram registradas 41 mil mortes. E tudo indica que esse ano a tendência é de uma queda ainda maior. Alguns atribuem essa redução às políticas armamentistas do presidente. E claro que isso contribui. Mas o ponto principal é a mudança de paradigma de um governo que antes promovia a demonização da polícia, que defendia políticas de desencarceramento, as saidinhas e que via o bandido como uma vítima da sociedade, para um governo que defende o extremo oposto de tudo isso. Um governo que valoriza a polícia, que defende pautas como o excludente de ilicitude, redução da maioridade penal, assim como penas mais severas para os criminosos e, principalmente, que não responsabiliza a sociedade por aqueles que escolhem delinquir. Por mais que muitos desses fatores sejam apenas posicionamentos que ainda não se concretizaram em forma de lei, a simples mudança de paradigma já cria um ambiente de maior repressão à criminalidade. Ou seja,
na minha opinião, mais sério do que a volta daquele que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história moderna, mais sério do que a volta daquele que financiou ditaduras, é a volta da bandidolatria. E no vídeo de hoje quero tratar desse assunto de uma forma mais profunda, para você entender a origem desse mal que chamamos de bandidolatria. Afinal, por que a esquerda demoniza a polícia enquanto defende os criminosos? Você também vai entender por que a volta do ex-presidiário à cena do crime aumentará todos os índices de criminalidade no país, principalmente os homicídios. Vídeo extremamente importante para você compartilhar com quem ainda está em cima do muro ou com quem pretende votar nulo. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas, que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. O primeiro ponto importante dessa nossa reflexão é o seguinte: o Brasil elege um cara desse, sem nem sequer obrigá-lo a se explicar. Nós não teremos mais nem a menor moral nessa geração para ensinar para a juventude, para os nossos filhos, para o nosso neto, que o crime não compensa. É verdade. Nós estaremos ensinando para todo mundo que o crime compensa. Quando uma população coloca na presidência alguém que foi condenado em 3 instâncias, que comprovadamente, por meio de desvios, fraudes e propinas, surrupiou bilhões dos nossos cofres públicos, isso gera no consciente coletivo de toda uma geração de que aqui o crime compensa, o que por si só já influencia no aumento da criminalidade. Bom, mas como falei, vamos entender a origem da bandidolatria da esquerda. Lenin dizia que o melhor revolucionário é um jovem desprovido de moral, pois é ele quem desmonta a estrutura social que precisa ser desorganizada para facilitar a ascensão revolucionária. Lenin dizia também que uma sociedade dominada pelo caos e pela violência se torna mais dependente do Estado, visto que deposita nele sua segurança. Herbert Marcuse, pensador socialista da Escola de Frankfurt, dizia que uma sociedade corrompida e enfraquecida pela criminalidade se torna o terreno ideal para a revolução socialista, que nesse caso não seria mais recebida como uma tirânica invasão, mas sim como uma salvadora messiânica. Como todo mundo está cansado de saber, Edson Fachin é o ministro mais esquerdista da Suprema Corte. Antes de se tornar ministro, era um ferrenho defensor da reforma agrária, advogou para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, que depois foi quem o indicou para uma cadeira no Supremo. Eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. E foi justamente o Fachin que, em junho de 2020, proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Na sua decisão, ele também restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros. Com isso, as facções criminosas e os traficantes mais perigosos do país estão há mais de 2 anos e meio sem sofrer qualquer tipo de represália das forças policiais. E neste tempo estão prosperando, aumentando o seu domínio e fazendo com que os morros cariocas se tornem de fato um estado à parte, com suas próprias leis. E claro que essa decisão do Fachin também não é uma mera coincidência, assim como não é coincidência que foi ele quem deixou o Lula elegível. Ou seja, Fachin, quando proíbe operações policiais nas favelas, está apenas seguindo a velha cartilha revolucionária de transformar os chamados marginalizados nos principais agentes da revolução. O ex-presidiário também seguiu a mesma cartilha quando atuou diretamente para libertar os bandidos
que em 1989 sequestraram o empresário Abílio Diniz. O pior é que Lula não esconde, fala aí de sua façanha com orgulho, como se estivesse contando vantagem, e ainda tratando os criminosos de maneira carinhosa, os chamando de meninos. E esse não foi um caso isolado. Em 2004, Lula também interferiu em favor de um outro sequestrador, o chileno Maurício Hernández Norambuena, militante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que 2 anos antes sequestrou o publicitário Washington Oliveto. Isso sem falar da amplamente disseminada relação entre o PT e aquela famosa organização criminosa, cujo nome é melhor não falar para o vídeo não ser censurado. A verdade é que esse tipo de relação é comum, faz parte do movimento revolucionário. No decorrer da história sempre existiu um acordo direto ou indireto entre governos de esquerda e o crime organizado. A partir da década de 50, a União Soviética começou a treinar agentes para que se infiltrassem nas então incipientes redes de tráfico de drogas da América Latina e as dominassem por dentro, criando assim uma futura fonte local de subsídios para o movimento revolucionário, que estava se tornando muito oneroso para os cofres soviéticos. Essa foi a origem remota das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje dominam o narcotráfico no continente. As FARC são ao mesmo tempo uma organização política, militar e criminosa, partido, exército e máfia. Dedicam-se ao mesmo tempo à difusão do comunismo, à guerrilha armada e ao narcotráfico. Tudo isso para convergir em extensão continental o processo revolucionário colombiano. Os homens das FARC são mais que traficantes. São os mandantes primeiros e beneficiários últimos de toda a produção e exportação de drogas da Colômbia. E todo mundo sabe da conexão que se dá através do Foro de São Paulo entre o PT e as FARC. Na primeira oportunidade de se pronunciar na ONU, o amigo do Lula e atual presidente da Colômbia fez esse discurso. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Mas enfim, também temos que entender que todo esquerdista que se preza carrega os conceitos antropológicos de Jean-Jacques Rousseau como verdade absoluta. O filósofo de Genebra dizia que a propriedade privada estava no centro das desigualdades, dos assassinatos e das guerras, e que o homem, ao contrário do que afirma outros filósofos conservadores, é um ser de moral incorruptível em seu estado natural, a chamada teoria do bom selvagem. Para Rousseau, todos nós nascemos bons e cheios de virtudes, mas é o meio desigual em que vivemos que nos leva à corrupção. E assim nasceu o mito de que a sociedade é a grande corruptora da humanidade e que o bandido nada mais é que uma pobre vítima da sociedade. Nessa perspectiva, uma sociedade sem desigualdades permitiria aos homens se desenvolverem em sua plenitude sacrossanta. E é aí que pousamos naquela sociedade perfeita e imaculada prometida no estágio final do comunismo. Só que esse pensamento de Rousseau eleva o homem a um patamar de pureza, o impedindo de realizar o seu autoexame e assim ficar cara a cara com seu eu corrupto. E é um fato inconteste é que só conseguimos caminhar em direção a algum tipo de virtude quando percebemos o quanto somos maus. O pior disso é que qualquer um que acredite que é naturalmente bom e que são as circunstâncias que o corrompem, estará pronto para cometer todo tipo de delito contra essas circunstâncias e, por consequência, nenhuma possibilidade de condenação.
pois os delitos, nesse caso, foram cometidos visando a destruição da própria estrutura causadora dos males. E é aí que todo crime passa a ser justificável. Por isso que podemos entender a mentalidade esquerdista que vê lógica no assalto. Eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. A mentalidade esquerdista que quer acabar com a polícia militar. Fim da polícia militar, não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. A mentalidade esquerdista que promove políticas de desencarceramento. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Bom, mas essa lógica perpetrada por Rousseau, de que a virtude é o estado natural do homem, mas o meio desigual que o corrompe, poderia ser facilmente desmistificada apenas analisando algumas tribos primitivas, onde estas viviam em sociedades igualitárias e mesmo assim cometiam terríveis barbáries uns com os outros. A perspectiva conservadora, que os progressistas não aceitam, é justamente que todo ser humano, ontologicamente, é ambíguo, ou seja, já nascemos contemplando a corrupção e a virtude em nossas almas. Vivemos em um conflito perene entre a retidão e a intemperança. Possuímos a mesma natureza de Hitler e de São Francisco de Assis. Analisando isso através da antropologia bíblica, chegamos na doutrina do pecado original, onde já nascemos em um estado de transgressão. E é justamente por isso que a salvação na concepção cristã é externa a nós. É pela graça de Deus e não pelos nossos esforços em cumprir seus elevados critérios, já que isso seria impossível devido à nossa natureza pecadora. Bom, você crendo ou não na Bíblia, a realidade é que todos nós temos milhares de pulsões malignas latentes no nosso interior, mas ao mesmo tempo somos dotados da capacidade de não externá-las. Temos a capacidade de refrear o mal. Em um momento de raiva, podemos ter o desejo de arrebentar com a cara do cidadão que nos deu uma fechada no trânsito. Podemos ter o desejo de matar alguém que puxou o nosso tapete no trabalho. Mas não só isso, podemos ter o desejo de se apropriar de algo que não seja nosso. Podemos ter o desejo de aceitar uma propina. Podemos ter o desejo de se juntar a uma facção criminosa. Mas como seres humanos, o que nos diferencia dos demais animais é justamente a capacidade de ir contra os nossos desejos. A capacidade de ir contra os nossos instintos. Somos dotados da capacidade de impedir que as nossas pulsões malignas interiores sejam externadas em forma de atos concretos. Somos dotados da capacidade de fazer o que é certo no lugar daquilo que em um primeiro momento nos pareça bom e prazeroso. E todo aquele que se deixa levar por uma pulsão maligna, seja rico ou pobre, instruído ou leigo, sabe no seu interior que fez a escolha errada. E é claro que o meio ou a sociedade pode influenciar em certa medida nos nossos atos. E influencia tanto para o bem como para o mal. É óbvio que a pessoa que nasceu vendo seu pai espancar a sua mãe todos os dias, a pessoa que mora em um lugar repleto de violência gratuita, terá mais dificuldade em externar virtudes do que uma outra que nasceu em um ambiente mais saudável. Dizer o contrário seria até desumano. O fato é que o meio pode sim influenciar, mas jamais pode determinar. O meio nunca vai suplantar nossa capacidade de escolha. O meio jamais vai suplantar nosso livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Por isso, a partir do momento que nos organizamos em sociedade, regras são necessárias justamente para nos proteger da nossa própria maldade. E o descumprimento dessas regras devem ser passíveis de punições, independente da influência do meio, pois o meio sempre será caótico por resultado da própria iniquidade humana. E quanto mais severas e eficazes forem as punições, mais harmoniosa será a nossa convivência dentro desse caos. Se o delinquente que invadiu a propriedade de alguém for recebido a tiro, outro delinquente pensará 10 vezes antes de fazer o mesmo. Se o sujeito pegar 3 anos de prisão por apenas pichar um muro,
Outro pensará 10 vezes antes de assaltar alguém. Se operações policiais nos morros forem cada vez mais recorrentes, outros jovens pensarão 10 vezes antes de se envolver com facções criminosas. Se o traficante que está andando na comunidade com um fuzil na mão levar um pipoco bem no meio da testa do sniper, outro traficante pensará 10 vezes antes de sair por aí ostentando a sua metralhadora. Infelizmente, o medo, e nesse caso o medo da punição, é um dos agentes mais eficazes em impedir que o nosso lado maligno seja externado. E é claro que investimento em cultura e educação é fundamental e influencia na diminuição da violência. Mas isso é uma medida de longuíssimo prazo. Os anos que fomos dominados pela esquerda transformaram o Brasil em um narco-estado. E assim somos um dos países mais violentos do mundo. Precisamos de uma solução emergencial. Solução essa que definitivamente não é estabelecida com oficinas de hip hop ou com aulas de capoeira, mas sim com tolerância zero para o crime, mas sim com a polícia devidamente preparada, com retaguarda jurídica para que o policial possa cancelar o CPF do vagabundo quando necessário, com investimento pesado na construção de mais e mais presídios. Se não tiver verba para isso, cadeia que nem coração de mãe, é só apertar que cabe todo mundo. Mas o mais importante é extirpando a bandidolatria das estruturas do poder. E o primeiro passo para fazer isso é no dia 30 de outubro não permitir a volta daquele que vem para matar, roubar e destruir. Pessoal, eu sei que o vídeo já ficou muito longo, mas antes de encerrar, eu quero passar um recado rápido e importante. Como você já deve saber, meu canal foi desmonetizado pelo YouTube. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo. A ideia é que gradativamente os canais de cunho cristão e conservador sejam minados da plataforma. Sendo assim, eu só posso contar com você para manter o canal em plena atividade. E você pode fazer isso de duas formas. Uma é contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. A outra forma é comprando um livro na minha biblioteca. Você, além de ajudar na manutenção do canal, estará fazendo o melhor investimento que existe, que é investir em conhecimento. Inclusive, eu quero aproveitar e recomendar 2 obras para você se aprofundar no assunto que foi tratado no vídeo de hoje. A primeira é o super lançamento Karl Marx e o Diabo, do Paul Kengor. E o Foro de São Paulo, a ascensão do comunismo latino-americano, do Olavo de Carvalho. Os 2 livros estão com desconto especial. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Ah, esqueci. Eu vou deixar o link dos 2 livros que eu indiquei fixado aqui nos comentários também. E por hoje é isso aí. Então até o próximo vídeo. Valeu!